Essa videoaula é sobre ciclos de potência a gás. Nós vamos ver especificamente o ciclo Brayton, que é o ciclo utilizado nas turbinas de potência a gás, né? É, Aqui, por exemplo, a gente vê o ciclo aberto, que é mais ou menos o que ocorre na realidade, né? Que é, então, você capta ar da atmosfera, na pressão atmosférica, e comprime através de um compressor, compressão isentrópica, diabática e reversível, e aí você chega aqui e injeta um combustível, queima esse combustível na câmara de combustão, então aumenta a temperatura, que ele sai de 30 graus Celsius, vai para 300 por aqui, aí depois na saída da combustão ele vai estar com 900, 1000 graus Celsius. E aí ele expande então a alta pressão, né, 10, 12 bar, e nessa temperatura de 1000 e poucos graus, e aí ele vai expandir a turbina até a pressão atmosférica novamente, onde ele é liberado para a atmosfera, produzindo então, o compressor é tocado pela turbina, então a parte da potência da turbina alimenta o compressor e ainda sobra disponível potência livre para tocar um gerador elétrico. Tá? A gente vai analisar ele como um ciclo fechado, na verdade. Né? Então, vai ter um fluido de trabalho que não sofre o processo de combustão, mas que recebe calor a alta temperatura e alta pressão, e um trocador de calor que rejeita calor na pressão baixa e na baixa temperatura. Então, esse gás entra, é comprimido, aí ele recebe calor a alta pressão, aí ele expande na turbina e depois ele rejeita calor, né, através de um trocador de calor, a pressão constante, retornando ao início do ciclo. Tá? Então, essa é a composição que a gente vai ver no ciclo ideal aqui. Né? Bom, o que acontece na prática do ciclo Brayton, por exemplo, além de umas turbinas a gás que a gente usa hoje nas nossas termoelétricas, nós também temos as turbinas aeronáuticas, né? Onde você tem então o processo de compressão, aqui o ar entra no começo da turbina e aí ele é comprimido por uma série de estágios aqui de compressão, aumentando a temperatura, aí ele vai para as câmaras de combustão, onde ele recebe, é queimado o combustível aqui, querosene de aviação, e aí então ele alta pressão e temperatura é expandido através de, aqui eu tenho só 3 estágios de turbina, porque você expande até uma pressão intermediária para depois você ter empuxo aqui, né, ele expandir e produzir empuxo na aeronave. No caso de sistemas de geração de energia, você tem mais estágios e tem potência extra para tocar um gerador que fica nessa parte aqui. Tá? Bom, nós vamos ver agora o ciclo ideal padrão a ar frio. Né? Então, a concepção é que você use ar aqui e não haja queima de combustível, mas que seja uma troca de calor simplesmente a pressão constante. Então, é aquele ciclo fechado que a gente viu. Né? Se a gente vê esse ciclo aqui num diagrama pressão vezes volume, né? Estou aqui a pressão atmosférica, a temperatura atmosférica, aí eu tenho um processo de compressão isentrópica, né? Que vai até o estado 2, numa pressão mais alta, aí ele recebe calor a pressão constante, então aumenta o volume específico, e aí tem então a expansão na turbina também isentrópica, né? Então essa é uma isentrópica, essa é uma isentrópica, aqui estavam a temperaturas diferentes, né? E depois do ponto 4 ele vai rejeitar calor, então a pressão constante para retornar ao ponto 1. Aqui no diagrama temperatura entropia. Então eu saio do ponto 1, que tem baixa temperatura, aí tem um processo de compressão isentrópica, então mantendo a entropia, ele aumenta a pressão e a temperatura, né? Poderia ser até uma pressão mais alta, enfim, né? Nesse caso vai até o estado 2, aí você recebe calor, então tem aumento de temperatura, fornecimento de calor a pressão constante, e aí depois do estado 3 para o 4 é a expansão na turbina, e do 4 para o 1 é a rejeição de calor a baixa temperatura, mantendo pressão constante. Né? Bom, por que a gente chama ciclo ideal padrão ar frio? O ideal é porque os processos são reversíveis. Tá? O fluido de trabalho é ar que se comporta como um gás ideal. Então, é isso. O volume de controle analisado está em regime permanente, despreza as variações de energia cinética e potencial, e os processos de transferência de calor ocorrem aqui, né? Não há um processo de transferência, não é liberar para a atmosfera e pegar outro ar, mas é um processo de transferência de calor a pressão constante, assim como aqui também, não tem como de queima de combustível. Né?
Bom, se a gente para cada equipamento, então a turbina aqui, se eu aplicar a primeira lei, né, conservação de massa, sempre o em ponto quente é igual ao que sai em todos eles, e de energia eu vou aplicar ela em regime permanente, então calor menos trabalho é igual a variação de entalpia, energia cinética e potencial. Desprezando variação de energia cinética e potencial, eu tenho que o trabalho sobre m ponto, né, potência sobre m ponto, trabalho específico é H3 menos H1. No compressor também vai ser a mesma coisa, então vai ser H2 menos H1 aqui em módulo, né? Já tá colocado o valor, porque aqui vai ser positivo. Né? Na realidade, o trabalho do compressor é negativo, da turbina é positivo. O calor que é fornecido aqui, que tem que ser fornecido, é H3 menos H2, né, que eu tenho que fornecer calor a alta temperatura, dado pelo combustível em geral. E aqui o calor saindo, que é H4 menos H1, né, que vai ser negativo, porque eu vou rejeitar calor aqui. A eficiência é dada por quê? Pelo trabalho líquido, que é o trabalho da turbina, menos o módulo do trabalho do compressor. Né? Quer dizer, um é positivo e outro é negativo. Então, dividido pelo calor fornecido a alta temperatura aqui, o QH, né? Então, colocando esses termos aqui, né, que é H3 menos H4, menos H2 menos H1, sobre H3 menos H2, né? Que é isso aqui, o calor, também é igual ao calor líquido, né? Isso aqui é o trabalho líquido, mas o trabalho líquido é igual ao calor líquido dividido pelo calor fornecido a alta temperatura, né? Portanto, é 1 menos calor rejeitado sobre o calor fornecido. E aí, usando o modelo de gás ideal, né, eu posso dizer que a variação de entalpia é Cp ΔT, né, independente se a pressão está constante ou não, mas para um gás ideal, então isso aqui vai ficar, a eficiência é 1 menos Cp T4 menos T1, que é T4 menos T1, que é o calor fornecido, rejeitado, menos T3 menos T2, que é o calor fornecido pelo trocador. Né? Isso aqui eu posso cortar o CP, tá? Então, continuando aqui, né? Só para lembrar. Então, eu corto o CP simplesmente, e aí eu coloco em evidência, né? T4 menos T1, eu posso, divido tudo por T1, então fica T4 menos T1 menos T1, e embaixo era T3 menos T2, então fica T3 sobre T2 menos T1, multiplicado por T2, né? Aí vamos lembrar aqui P3 sobre P4, P3 sobre P4 é igual a P2 sobre P1, porque a pressão aqui é igual à pressão aqui, né? No gráfico aqui. O que implica que T2 sobre T1, T2 sobre T1, vamos pegar aqui T2 sobre T1, é igual a P2 sobre P1 elevado a K menos 1 sobre K, porque é um processo isentrópico. Né? Lembrando disso. E T3 sobre T4, T3 sobre T4 é P3 sobre P4 elevado a K menos 1 sobre K, certo? Só que T3 sobre T4 é igual a T2 sobre T1. Né? T3 sobre T4 é igual a T2 sobre T1, porque essas pressões aqui são iguais. Logo, eu posso trocar aqui, né? Vou dizer que T3 sobre T2, vou passar aqui, então T3 sobre T4 é igual a T2 sobre T1, então T3 sobre T2 passou aqui, é igual a T4 sobre T1. Né? E, e T3 sobre T2 menos 1 é igual a T4 sobre T1 menos 1. Tá? Então, voltando lá, a eficiência aqui, ó, T1, então vamos pegar T4 sobre T1 menos 1. O que é T4 sobre T1 menos 1? Onde está? T4 sobre T1 menos 1, é isso aqui, tá certo? É igual a T3 sobre T2 menos 1, que está aqui embaixo, tudo bem? Então, esses dois termos aqui cancela, né? E eu fico simplesmente que a eficiência é 1 menos T1 sobre T2. E que eu posso, como T1 sobre T2, eu já tinha escrito aqui, T1 sobre T2, aqui é T2 sobre T1, é P2 sobre P1, é K menos 1 sobre K. T1 sobre T2 é 1 sobre P2 sobre P1 elevado a K menos 1 sobre K. Portanto, a eficiência, no caso aqui, considerando o CP constante para ar, a eficiência é simplesmente 1 sobre, o que é essa P2 sobre P1? É a razão de pressões, ou seja, a relação entre a pressão lá em cima, né, da saída do compressor e a pressão na entrada do compressor. Tá? Essa é a relação de pressões que é dada, né, para um compressor ou para uma turbina é conhecida. Então, a eficiência de um ciclo
Brayton, padrão ar, é só eficiência da razão de pressões, né? Independente, em função também do fluido que você está trabalhando, porque o K é o CP sobre CV, né? É, Bom, o que, que a gente dá para ver aqui? O que, que é isso? Ó, então, no diagrama TS, eu tinha feito lá, o nosso ciclo era 1, 2, 3, 4, e vinha para cá, né? Então, é um ciclo que tinha uma razão de pressões pequena, né? Eu tenho a pressão aqui é 1 bar, vou para 5 bar, por exemplo. Eu fiz essa compressão, aí eu forneço calor até chegar aqui, a pressão constante, aí eu faço a expansão de 5 para 1 e depois rejeito o calor. Então, no diagrama TS, a área de baixo de uma curva é integral de TdS é o calor. Tá? Então, daqui de 2 para 3, tudo aqui embaixo, isso aqui é o calor fornecido, quente. E de 1 até 4, tudo aqui embaixo é o calor rejeitado. Portanto, o calor fornecido menos o rejeitado é esse daqui, né? Que é o trabalho líquido. Calor líquido é igual a trabalho líquido. Então, esta área aqui que é o trabalho. Só que a eficiência é o quê? É o trabalho líquido dividido pelo calor, que é todo aqui, daqui embaixo até 2, 3, até aqui embaixo, né? À medida que eu aumento a razão de pressões, o que, que acontece? Eu aumento a pressão, eu vou para 1 até 2 linhas. E aí forneço pouquinho calor e rejeito, tenho a expansão e depois rejeito pouco calor. Então veja que aqui essa área, esse trabalho é mais ou um pouquinho menor do que esse, mas veja que eu forneci muito menos calor aqui, que é essa área daqui de baixo até 2 linhas, 3 linhas e aqui. Tá? Então a eficiência do ciclo de Brayton, né? É função só da razão de pressões, tá? Não tem, isso tem a ver com a temperatura também, mas eu posso fornecer um pouco de calor só aí, né? Então, esse ciclo que eu fornecesse só até aqui e expandisse, teria a mesma eficiência do que um ciclo que eu expandi até aqui e venho para cá, tá? Veja então a eficiência é colocada em função da razão de pressões, né? Se a razão de pressões é 1, vai dar 0 a eficiência, e à medida que aumenta a razão de pressões, ele vai aumentando, mas até um certo ponto, depois ele vai muito assintoticamente. Né? Então, esse é um importante aspecto que, num ciclo Brayton, mesmo que não seja ideal, é a razão de pressões que vai dar a eficiência do ciclo. Tá? Nos ciclos reais, os processos são irreversíveis, né? Tem que se levar em conta, então, a eficiência isentrópica da turbina e do compressor. E também as perdas de carga existentes nos trocadores de calor. Né? E também se utiliza ar como fluido de trabalho, mas como há grandes variações de temperatura, é melhor não usar o CP constante, mas considerar ele variável, portanto, pegar os valores de entalpia da tabela 7, né? Que entalpia do gás ideal é só função da temperatura. Então aqui eu tenho, por exemplo, o processo real, né, que ele não é isentrópico, o isentrópico seria 1 até esse ponto aqui, isso aqui seria o 2S, mas aí eu vou ter um 2 aqui, então eu levo em conta a eficiência isentrópica. A pressão vai caindo ao longo do processo, então vai vir até aqui, depois eu tenho o aumento de entropia aqui também, né, quer dizer, na expansão, que não é isentrópica, e a rejeição de calor com perda de carga, que eu tenho que parar um pouquinho antes para a pressão chegar aqui e voltar no estado 1. Isso no diagrama TS, e aqui eu tenho no PV, né? Então, não, TS do mesmo jeito, tá? Tanto faz. O que é isso aqui? Não, isso aqui é só para mostrar como é que eu estou o processo isentrópico. Ainda que eu mantenha a pressão constante, mas eu tenho o processo de compressão não isentrópico, aqui é o isentrópico e aqui eu estou levando em conta a eficiência isentrópica do compressor e aqui eu estou levando em conta a eficiência isentrópica da turbina, que são dados no caso da turbina, o trabalho real, H3 menos H4, sobre H3 menos H4S. Né? Então, sempre o maior fica embaixo. E no caso do compressor é o inverso, então é a diferença de entalpia no processo isentrópico dividido pela diferença de entalpia no processo real. Né? E essas entalpias aqui, ao invés de usar CP ΔT, eu pego os valores lá na tabela 7, primeiro fazendo o caso isentrópico e depois levando em conta a eficiência isentrópica, eu acho os pontos 4 e 2 aqui, na realidade. Tá? Bom, então agora vamos deixar esses 3 exercícios, né, para vocês fazerem. É, Enfim, vocês têm condições de fazer isso sem nenhum problema, só usar todos os conceitos que foram dados até agora. Tá?
Então eu vou deixar esses exercícios. Na quinta-feira eu não vou estar disponível à noite, mas pode me mandar e-mail, tá? Por e-mail eu vou responder, ou acho que é melhor e-mail, tá? Ou também pelo fórum que eu deixei liberado, tá? E vou colocar questões, o questionário mais para o comecinho da semana que vem.